Está entrando no ar. Samba, Arte e Cultura. Com Érico Póvoa, Alexandre Carvas, Toninho e Luciana Lins. Fique ligado. Força nenhuma no mundo interfere. Então, Luiz Café, fala um pouquinho aí da sua trajetória, o que você está comendo, você está saudável? Não, é aquilo que eu tô falando. Lá em casa. Gordura suína na feira, linguicinha. Inclusive. Ainda tá em dia. Cerveja, linguiça. Tá em dia. Claro. Fala um pouquinho, Luiz Café, senão eles não vão deixar você falar, não. É melhor você pegar logo o microfone, segurar ele e não largar mais. Torresmo é barra de cereal de malandro. Peraí. Eu falo que aqui é o programa Pânicos no Samba. Vamos lá. Comi meu torresminho hoje. Barra de cereal de malandro. Gente, vamos ouvir o Luiz Café, por favor, e pausadamente a gente vai deixando ele falar. Fala, Luiz. A alimentação é fundamental. Meu cardiologista até brinca comigo que eu tô sendo falso com ele, né? Porque tá na época agora de fazer os exames de rotina, né? Novamente, vou fazer terça-feira que vem eu tô fazendo. E o que eu fiz passado, né? Ele falou, você não é mais sambista, você virou atleta. Todas as taxas normais, colesterol bom, onde tem que ficar, o ruim lá embaixo e tal. Mas assim, eu tomo a minha cerveja, eu gosto de cerveja, não vou deixar de tomar minha cerveja, entendeu? Mas eu faço pilates, né? Eu cuido da minha saúde, tento, lá em casa é muita verdura, é muito legume, bem pautado nessa coisa assim, da carne branca também, assim, mesmo frango, né, sendo industrializado, mas é mais frango do que a carne vermelha, a gente usa a carne vermelha também, mas nem tanto. Eu todo dia de manhã como ovos caipira, eu compro, é mais caro, mas eu só uso ovos caipira e tomo uma xícara de café sem açúcar. Sim. Segundo o doutor, ele pode me dizer que é muito bom. Daí vem o nome Luiz Café. E o vinagre de maçã. O vinagre de maçã, um copo, 3 colheres, sem botar a colher dentro do vinagre Aguinha, de maçã, em jejum, espera meia hora para depois se alimentar. Para fazer todo o processo e muita água, né? Isso aí é fundamental. Vocês veem, o samba e a boemia, sim, eles se abraçam e andam juntos. E hoje o sambista, qualquer um, mas o sambista tem que se cuidar. Tem. Senão não passa dos 50. Não dá para ficar perdendo noite de sono à toa e tal. Você começa a não ter mais uma forma de trabalho legal, você não produz legal, então tem que se cuidar, gente. A gente tem uma expectativa de vida de 90 a 100 anos. Vamos viver bem, vamos chegar a essa idade bem. E dá para chegar. Muito bem. E o que essa prática saudável, né, do seu cotidiano, da sua vida, tá aí trazendo pra gente de frutos? O que você está compondo, cantando, produzindo? Já são alguns anos, né, nessa levada, e agora a gente está com uma escola de samba lá no Irajá, que é a Raiz do Irajá. Raiz, né? Raiz. Legal. A Raiz do Irajá, inclusive a minha produtora, ela é a diretora de marketing da escola, Eliane. Mandar um abraço aqui para o meu presidente. Diretora de marketing, Eliane, que está ali fazendo as suas mídias. Eliane Pinheiro. Eliane Pinheiro. E a minha produtora também. Né? E, desde 1900, século passado, né? Desde 1998, por aí, que aqui na Lapa, né, ninguém vinha para cá, todo mundo tinha medo. Né? E o Ivan Milanês, junto com Marquinhos Oswaldo Cruz, Lefê, essa galera fez um movimento de retomada do samba aqui. Foram eles que fizeram. Depois veio a outra galera, que também foi muito importante. E eu, nessa época, comecei a frequentar. Eu morava no Flamengo, na época, se eu não me engano. Depois eu morei na Glória. Já morei em vários lugares do Rio de Janeiro. Mas Irajá me abraçou. Sempre morou bem, né? Tô sempre por aí. Mas eu sou natural de Petrópolis, tá? Que fique bem claro. Reafirma aqui, sempre morou bem. Aí fiquei um tempo fora de lá, depois voltei para lá e fiz o 2º grau lá, comecei a faculdade lá em cima também, depois vim pro Rio. Em que se formou? Rapaz, se eu contar vocês vão rir. Conta. Seríamos colegas. Jura? Medicina? Fui até o 4º ano de medicina. Que isso, hein? Hoje eu estou cursando Ciências Sociais. Ciências Sociais. Mas foi até o 4º ano de medicina, já estava dando plantão, eu era precoce, estava desde cedo no hospital, queria fazer cirurgia geral. Né? Mas aí meu pai tinha uma empresa, ele faliu, aí faliu a família toda, é daquela desestruturada, você se perde, enfim. Hoje em dia eu curo com a música. Né? Perfeito. Mas eu sei muito bem que uma benzetacil é bem melhor do que o amoxicil para uma amidalite. Uma só cura. Não tem que tomar 14 dias. Não, doutor? É verdade isso, doutor? Isso é polêmico. É muito. Eu não gosto de nenhum antibiótico anti-inflamatório. Eu evito, então. A gente usa. Eu prefiro as coisas naturais. A famosa água morna com sal, trançagem, essas coisas assim, romã, isso tudo funciona bem.
O samba cura também. O samba cura. Aí, nessa época, comecei a me enturmar com essa galera. Aí, Luiz Carlos da Vila e Ivan Milanês me batizaram aqui na Lapa, né? Com esse nome Luiz Café, né? Na verdade, meu nome é Luiz Henrique. O café vem do colégio, porque eu estudei em um colégio que não tinha negro. Então, eu era o único aluno negro, que era um colégio de classe média alta. Aí, Todinho, Nescau, enfim, né? Aí o café pegou. Quando eu fui para a faculdade, alguns amigos foram para o mesmo curso. Então, o café chegou na faculdade, uma turma de 170 alunos, tinham 3 negros. Né? Hoje em dia, isso está mudando, graças a Deus, e graças a políticas afirmativas e tudo isso que é importante, né? Aí eu comecei nessa jornada. Então, Luiz Café é seu nome artístico. O seu nome nem é Luiz e nem é Café. Não, Luiz sim. Luiz sim. É Luiz Henrique. Perfeito. Né? E comecei nessa jornada do samba, né? Conhecendo muita gente boa, aí comecei a escrever com os parceiros, até que chegou um dia, né, que a gente conseguiu emplacar uma música, né, que é a Vitória Demora Mais Vem, que virou música da Seleção Brasileira, inclusive, nessa última Copa. Essa canção é de coautoria sua? Sou eu, Juninho Tibau e Anderson Baiaco, o Diogo Nogueira gravou. Dá uma palhinha, prova aí. E lá vou eu, saindo para o batente, antes mesmo do galo cantar, sempre correndo na frente, espero a minha estrela brilhar, não sou de atrasar, então nem tão pouco puxar o tapete de ninguém, nessa vida nada é por acaso, pra quem nasceu predestinado, a vitória demora, mas vem, aí vai. É linda, a letra é linda, palmas, além de linda, é afinado, cara. É que eu canto também, né? Perfeito. Sou compositor e cantor, né? E aí comecei a me envolver, hoje em dia também, já tem um tempo, eu faço parte dos compositores da Portela, né? E a gente está aí trabalhando, né? Como a gente fala brincando, animal de velório, briga de sogra, rinha de galo. Rinha de galo não, que é contra a agressão aos animais. E em quais das agremiações você normalmente coloca samba na época de disputa? Só na Portela? Só na Portela. Eu sou tradicional. Então você é da ala dos compositores portelenses, né? Sou da Portela. Perfeito. Da Portela, e agora estou como diretor musical e vice-presidente da Rádio do Irajá. Cara, não é fraco não, hein, Luciana? E aí, no Beco do Rato, eu sou compositor oficial do Beco do Rato, né, que é uma casa aqui na Eu tenho vontade de ir ao Beco do Rato. Minhas filhas sempre vão. Eu nunca fui, eu queria conhecer. É ótimo, é ótimo. Famosíssimo. O ambiente é agradabilíssimo. Você pode ir, que é assim. E literalmente é um beco. É um beco. E tinha ratos ali. No começo tinha ratos. É um beco e tinha ratos. É igual o nosso famoso Mickey Mouse. É verdade, bem lembrado. Muito bem. Luiz Café falou um pouco de samba, falou de medicina. Doutor Vieira de Mello, qual é a sua relação com o samba? Tem alguma relação? O senhor gosta de samba? Qual a agremiação que o senhor torce no carnaval? Fala pra gente um pouquinho aí. Veja, a música é uma coisa da nossa alma e é provado que a terapia mais eficiente é justamente a terapia musical. Existe, né? Musicoterapia, né? A gente prova isso através os próprios animais, desde o cavalo ao pássaro. O canto dos pássaros. Exatamente. Né? Eles se encantam com determinada música. E a música, o samba, é uma coisa bem brasileira. Eu penso que a música lá na sua origem, os clássicos da música, é a raiz disso. Mas o Brasil foi essa criatividade do povo africano com o povo indígena, sim, essa miscigenação de raça que o grande homem Darcy Ribeiro classificou como povo brasileiro, que nós somos um povo, entendeu? Que diferente de qualquer... Eu conheço mais de 127 países no mundo e já falo alguns idiomas, e eu quero dizer que o Brasil é algo incrível, porque é um país que o japonês se declara brasileiro, o chinês ele chega aqui e vira brasileiro, o negro africano, que meu pai é descendente de escravo direto, minha mãe era de europeia, mas eu tenho sangue de índio, negro, eu sou o povo brasileiro. Todos nós somos essa miscigenação de raça. Então, o samba é essa nossa raiz, entendeu? Então, é a origem de tudo. Mas não só o samba, como muitos outros ritmos, que o Brasil é riquíssimo. É pena que o povo brasileiro e o governo não traga esse trabalho para a gente valorizar
e brigar pela a nossa cultura tão rica, tão bonita e tão criativa. E aqui está o nosso café, entendeu? Desculpa, café, eu estou Sim, café, não. Mas é incrível, você simboliza tudo isso. Você é a criação, é a raiz disso e é o orgulho de todos nós brasileiros. É isso. Sem dúvida. Entendeu? Bem falado. Um representante genuíno, né? Da raça, do samba, da cultura brasileira. De raiz, essa né? coisa, né, que nós vivemos, né? A minha bisavó é italiana, né? Casou com um negro e foi deserdada, né? Isso por parte do meu pai. E a minha, quer dizer, você tem descendência europeia? Sim, e direta. E o doutor tem descendência africana. A minha mãe é coisa, né? descendente. Essa nossa miscigenação e essa relação, né, casual, né? Sim. Nesse momento aqui no programa. A minha mãe foi deserdada pelos irmãos e pelas irmãs porque o meu pai era negro. Uma coisa assim. Uma coisa era isso, muito né? triste. Incrível, né? Existia até hoje um certo... Porque, na verdade, o racismo, eu considero que... Eu nasci muito pobre. Eu costumo dizer que a cachorrinha me puxava. Porque eu nasci na roça, até os 14 anos era analfabeto. Então, meus irmãos, eu penso que a discriminação no nosso país, a maior discriminação é você ser pobre. Tu nasceu pobre, nasceu condenado sem ter esse conhecimento. Sem dúvida. Não tem berço. E aí, se tu tem essa origem africana ou indígena, coisa assim, ou é feio, é baixinho, aí a segunda discriminação é pior, muito pior. E num país tão rico, né? Exatamente, tão rico. Então, é essa gente nossa, que é ao mesmo tempo um tesouro, que é essa miscigenação, essa coisa toda, mas é incrível que essa discriminação só existe se você for pobre. Mas se você for rico, você é querido em todo lugar. Te olham de forma diferente. Exatamente. Então, mas tu chegar a essa escalar e quebrar essas barreiras de concreto e chegando lá, e tu vê que não tem... A verdade não é que te aceitam, tá? A verdade não é que te aceitam, não. A verdade é que tem que te engolir. Você chegou lá. Você se impõe, né? Você se impõe. Pelé. Entendeu? Pelé era reverenciado no mundo todo, né? Racismo pela realeza. É uma coisa né? muito complicada. Gente, vamos beber uma água? Vamos lá, que o papo tá muito bom, hein? Muito bom. Vai beber uma água e a gente tem mais pergunta pra rapaziada aí. Já. Rádio Tropical Web Brasil. Você conectado com o mundo e o mundo ligado em você. É isso aí. Isso aí, queridos. Acabamos de ouvir uma composição de Luiz Café. Qual o nome dessa canção, Luiz? Canta comigo, hein? Nosso Jeito. Nosso Jeito. Linda canção. Eu fiz com os meus irmãos, né? Juninho Tibau e Raul DiCaprio. Tava pensando em quê? Isso foi muito engraçado. Lá no Irajá, nós tínhamos um costume de, às sextas-feiras, a galera dar uma reunida, né? Pra tomar uma cervejinha, bater um papo, compor, né? Mas sem o compromisso de compor. Você está conversando, de repente... pintava uma inspiração, a coisa vinha, porque o ato de compor é muito isso, é o momento, né? É claro que existem as encomendas, como um samba enredo é uma encomenda, você tem que estudar aquilo ali para poder criar. Você se baseia na sinopse do carnavalesco, sim, né? Sim. Agora, o samba de meio de ano, como a gente fala, né? Como os antigos nos ensinaram, né? É a leveza, Você vê, eu uso muito o botequim como um laboratório. Eu, às vezes, fico parado lá perto de casa, eu posso estar tomando uma água mineral com gás, que eu me amarro água com gás. Eu posso estar tomando uma água. Sim. Eu vejo as pessoas passando na rua, ali cada pessoa é uma história. Então, nessa reunião, eles estavam fazendo a música, né? E emperrou. A música ficou presa. Aí eu cheguei, um amigo falou, chegou o cara aí que vai ajudar a resolver a música. Aí eles me chamaram, a gente sentou num cantinho e tal, aí terminamos a música. Graças a Deus, a música que já tem várias gravações aí. Então, os elementos da sua composição você capta no cotidiano. No cotidiano. É o cotidiano, muito cotidiano. É fundamental você olhar para as pessoas, você entender o humano, entendeu? Porque cada ser humano é uma história complexa. É rico, né? Demais. É inesgotável a fonte de inspiração, né? O Brasil, o carioca e o ser humano, né? Sim, e eu tive uma construção familiar, na questão musical, né, cultural, que eu, moleque, lá em casa, escutava muita música de boa qualidade, né? Então tinha Roberto Ribeiro, tinha o Roberto Carlos, que toda casa tinha o Roberto Carlos. Né? Na minha casa, aos domingos, tinha Roberto Carlos e Julio Iglesias. E em também, vinil. Vinil. E aí
Ao mesmo tempo você tinha taiguara, entendeu? E várias coisas assim. Eu lembro que eu com 15 anos, a gente estava fazendo obra na casa, eu fiquei no quarto da minha tia é teóloga, né? Amiga do Leonardo Boff e tal, teoria da libertação. E eu fiquei no quarto dela. O quarto dela é uma biblioteca imensa. O primeiro livro que ela me deu assim para eu poder folhear foi As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano. Né? Aí você já vai criando uma construção, né? Sim. E aí escutando muita música boa, muita coisa legal. Como eu gosto também de música estrangeira, música de qualidade é música de qualidade. Falou né? bem. A gente não tem fronteira. Não tem fronteira e música é temporal. Né? Hoje em dia você vê aí os pseudo-sucessos, né? Você não lembra o sucesso do ano passado, o sucesso de 2 semanas aí, você não lembra. Samba Enredo ultimamente. Samba Enredo está nessa sim. trajetória também, infelizmente. Infelizmente. Mas como é que você entrou no samba? Como é que o samba chegou a você? Foi tudo muito natural, porque eu, adolescente, tinha uma bandinha de rock. Olha isso. Fã de Paralamas de Sucesso, The Police e tal, então tocando uma guitarrinha e tal, um amigo na bateria, outro no contrabaixo, a gente tentando imitar os caras. Eu já vi essa banda em algum lugar. Não viu, não, era ruim demais, pelo amor de Deus. Os Café. Isso era recorrente. Mas era legal, lá em Petrópolis, era legal pra caramba. Naquela época, a efervescência das bandas de garagem, né? É o que eu quero dizer. Banda de garagem era um negócio. No colégio, todo mundo tinha, na turma tinha umas 3, 4 bandas de garagem. Com a febre. Todo mundo queria ser popstar, vamos dizer assim, né? E aí, pô, a gente vai bebendo dessa fonte, mas dentro disso o samba já estava presente. Ouvindo muito samba em casa, já gostando de samba. Aí eu fui morar um ano em Goiânia. Aí o meu tio, meu padrinho, que infelizmente faleceu agora no carnaval, né? Problema de saúde e tal. E ele me apresentou o sertanejo raiz. Ele me levou para pescar lá em Goiânia. Sim. E aí ele me apresentou Tião Carreiro e Pardinho. Isso. Ele me apresentou Estão e Chororó, ele me apresentou os programas do Rolando Boldrin. Sim. Aí foi mais Sim. uma construção. Aí em cima disso tudo, eu fui criando essa malta. Som Brasil, né? Som Brasil. De manhãzinha. Eu fui criando História do toda domingo. essa condição artística para chegar ao que eu sou hoje. Hoje em dia eu me considero um compositor, eu sou sambista sim, mas eu sou, além de tudo, um compositor. Você é eclético, né? Sim, se eu tiver que escrever outro ritmo, eu vou escrever. Mas sempre dentro da coisa da mais raiz, assim, mais pura, né? Vamos dizer assim. Pura é uma palavra que o pessoal acha um pouco estranha, mas assim, mais mesmo ali do tronco mesmo, da raiz. E o samba Muito bem, traz muito isso, bem. essas histórias bacanas. Sim. É onde a gente consegue ter essa liberdade de falar do cotidiano, né? E tem grandes professores, pô, o Tri Calafrio mesmo, que é o Marquinhos Diniz, filho do Monarco, o falecido Barbeirinho e falecido Luiz Grande. Esses caras me ensinaram muito, que é o samba da rua. Pô, João Nogueira, eu não tive chance de conviver com o João Nogueira. Sim. Mas os discos do João Nogueira ensinam muito a coisa do subúrbio carioca, entendeu? Aí você pega Moreira da Silva com samba de break, Muito isso bom. tudo, a galera do Cacique de Ramos, né? É muito rico, né? Muito rico. Cacique foi um celeiro, né? De Sim, nomes, sim. de Cacique talentos de Ramos do samba brasileiro que brotaram ali, né? Lá nos pés da Tamarineira, como se diz. Tamarineira Que Sagrada. é interessante que o cacique, embora seja Na Rua de Uranus, né? Ramos, ele não é em Ramos, ele é em Olaria. Ali é olaria. Mas o Flamengo também. Muito bem. Agora, doutor Vieira de Mello, a gente sabe que o senhor está com um horário corrido. A gente queria saber um pouco sobre o seu novo projeto, o seu mais novo filho que está sendo gestado aí para em breve estrear. Fala pra gente um pouquinho desse projeto. Bem, eu quero ser bem rápido no que eu tenho a falar, mas antes, para começar, eu gostaria de dizer para todos nós aqui que eu estou muito emocionado e o dia de hoje é histórico, eu estou tendo a oportunidade de conhecer pessoalmente o Grande Café. Que bom, que bom. Obrigado. Porque, E a recíproca é verdadeira, tá? Que encontro porque, marcante, né? Meu irmão, eu sonhei a vida toda e eu não, por mais que eu me esforce, eu nunca vou ter o talento, a capacidade, a grandeza, a inspiração que você tem de criar coisas que vai lhe imortalizar. Já lhe imortalizou, entendeu? Você realmente é muito grande, Café. Parabéns por eu ter a chance de conhecê-lo pessoalmente. Eu agradeço Porque- também, o senhor é uma pessoa de suma importância, Sim. porque o talento que o senhor tem dentro da arte médica, que a medicina é uma arte, inclusive, né?
muito, muito além do que se vê por aí. Então, o senhor é inspiração para todo médico novo, até um médico que já tem mais um tempo de vida, que isso é medicina, o que ele faz é medicina. O resto daí é comércio de bula de remédio, né? Mas é isso, meus irmãos. Eu queria apenas dizer esse parâmetro, o quanto eu estou feliz em conhecer pessoalmente, ter essa chance de conhecer o Café pessoalmente, esse grande homem da nossa história, da nossa cultura. Então, mas o nosso podcast, que eu estou planejando inaugurar na próxima ano, eu pensei nisso o ano passado. Sim. E foi difícil, eu confesso que é difícil, porque eu sou meio detalhista, quero as coisas muito bem feitas, bem bolado, desde a abertura das coisas. Vai ser uma apresentação muito boa. E o podcast chamado Uma Luz na Escuridão vai tentar levar para todos os irmãos brasileiros a eles refletirem, que eu vejo, por exemplo, eu na condição de médico, eu posso estar tratando de um presidente ou de uma pessoa que está atrás das grades, cometeu algum crime, alguma coisa. Para mim, eu não trato de animais, eu trato de seres humanos. Então, essa pessoa merece o meu carinho, o meu respeito, e a luta que eu tenho é de manter ele vivo e saudável. Eu não quero saber quem ele é, Claro. mesmo porque quem sou eu, se eu tivesse a vida que ele tem, talvez eu seria ele o pior do que ele. Ele talvez é um herói e ele é produto do sistema. Fizeram ele assim, porque quando ele nasceu ele era um bebê inocente. Se levasse ele lá para a Austrália ou para qualquer país do primeiro mundo, possivelmente ele seria um cientista, é quase certo. E pegasse uma criança lá que nasce e botasse na mesma condição dele, talvez, no mínimo ele estaria atrás das grades. É uma situação, e eu vejo esse povo todo nosso, criativo, sofrido, injustiçado, traicionado, enganado, esmagado, roubado, vilipendiado, que é o povo brasileiro, um brigando amanhã, eu sou de direita, eu sou de esquerda, sem saber nem o que significa isso. Meus irmãos, por favor, tem um grande sistema que puxa os cordelinhos, e essas elites perversas que o Darcy Ribeiro falava, e o grande Brizola também, que nos dirigem, eles, no final, eles servem a esse pessoal que puxa os cordelinhos. Então, tanto faz a direita ou a esquerda tá no poder, um é malvado, o outro é bonzinho, mas estão servindo ao mesmo Senhor. O sistema então, é o mesmo, né? Essa é a coisa. E todos nós somos vítimas. Eu acredito, na minha cabeça, eu não concebo um homem que tenha a chance e a oportunidade de nos governar. Primeiro, que ele não tenha conhecimento, porque eu vou ser um médico, eu tenho que estudar. Ele vai ser um compositor, ele tem que saber profundamente daquilo que ele está fazendo. Claro. E a pessoa que vai nos administrar nunca administrou nem o galinheiro e vai administrar uma nação que é mais complexa do que o Império Americano de administrar. Então vai ser um desastre. Ele é um palhaço gastando nosso dinheiro, vivendo em palácio de luxo, entende? Fazendo negociado, o que um disser para ele, não, está bom, ele vai concordar e tudo, porque ele não sabe de nada. Entende? Eu sou comandante de aviação, então imagina o cara que vai comandar um avião e ele nunca pilotou nenhum paulistinha, e ele é o comandante do avião. Ele vai levar esse avião ao desastre. Eu vou dar meu filho para alguém se operar, e uma pessoa que não sabe nem pegar num bisturi, eu nunca estudou medicina. Como é que a gente vai entregar a nação, ou uma prefeitura, alguma coisa, para uma pessoa que não tem preparo nenhum? Tudo que você vai fazer, eles te exigem que você tenha um curso preparado, uma universidade e tudo, mas para mim governar ser uma nação, eu não preciso nada, e só no Brasil, meus irmãos. Sim. Então é essa coisa, nós precisamos de líderes preparados e homens que nunca, jamais façam uma coisa condenável no Brasil, que é o chamado nepotismo. Para mim é crime inafiançável. Primeiro, o nepotismo. Segundo, a pessoa usar os privilégios, usar palácios, usar luxo, salário altíssimo e tudo, e quando o povo está morrendo de fome. Nós queremos gente trabalhando
Voluntário. Eu não posso trabalhar 4 anos voluntário. Ok, trabalho 1 ano, trabalho 1 mês. Então, eu só posso trabalhar 1 mês como voluntário. Eu vou arregaçar a manga para fazer minha nação melhor e trabalhar pelo nosso povo. É isso que a gente precisa, de líderes, de pessoas não egoístas, não bandidos, eu chamo honoráveis bandidos, e o povo é vítima de tudo isso. Amanhã a gente está do lado do diabo 1 ou do diabo 2. Então, massa de manobra, né, doutor? Massa de manobra. Doutor, agora... Desculpa. Nada, está certo. Relacionado à medicina, à sua prática diária, qual é a maior diferença que o senhor notou o período em que morou nos Estados Unidos ou na Austrália para o Brasil? O sistema de saúde, qual é a principal diferença? Claro, deficiências há inúmeras aqui, né? Sim. Veja, eu gosto muito do sistema de saúde dos países como a Suécia, a Islândia, a Finlândia, a Noruega, são países realmente socialistas. A Austrália também. Por exemplo, uma criança nasce na Austrália, seja rica ou pobre, ela recebe o salário do governo, paga para ela. Seja rico ou pobre, ela tem uma poupança. Ela entrou no jardim de infância, claro, ele não paga nada, é gratuito, aumenta o salário. Terminou, vai para a série seguinte, aumenta o salário. Quando entra no que é a escola média hoje, tudo gratuito, a melhor escola, do governo, claro, ele ganha metade de um salário mínimo. Quando ele termina o 2º grau, ele tem vaga, ele escolhe o que ele vai estudar. Ele não tem vestibular, não tem nada. Ele escolhe e ele vai morar na universidade, pago, tem um apartamento lá para ele morar e ele ganha um salário mínimo para estudar. Que imagina, se nós tivéssemos, não pagasse para a gente estudar, mas dissesse, olha, vocês têm comida e a gente dá a casa, dá tudo. Senhor acha o Brasil seria... pode, muito mais do que a Austrália. Onde investe dinheiro, bastava a gente não pagar 2/3 do juro que a dívida paga. A gente está pagando 1,5 trilhão. É viável para o governo brasileiro implementar ou tentar pelo menos esse sistema, sendo que o Brasil tem dimensões, né, continentais e uma população obviamente maior do que a da Islândia e de outros países desenvolvidos. É plausível ou seria uma utopia falar nisso? Irmão, eu vou dizer o seguinte, esse país viraria em 10 anos uma nação de primeiro mundo. Se nós fechássemos o Brasil em fábrica de escola para construir cada 2 horas escola onde até as crianças fossem o dia inteiro para a escola e os velhos também, que está desempregado, tem comida de manhã à noite e a meio-dia vai comer na escola, mas você está desempregado. Ok, tu vai te matricular na escola, vai estudar à noite 3 horas, tu tem direito ao café da manhã, almoço, jantar. Eu não tenho dinheiro para você. Você vai trabalhar e se vira, vende qualquer bugiganga, mas eu te dou escola o dia todo e comida. Mas aí, doutor, infelizmente não seriam analfabetos funcionais, e sim seriam seres pensantes. Seres pensantes não é uma coisa que o governo quer. Mas vamos então baixar aí um alto astral, porque política não adianta que a gente vai sabatinar e não vai resolver, mas o nosso público gosta muito de samba. Fala, Café, um pouquinho pra gente do que a gente espera aí 2026. Tem muita que a gente está sentindo aí que a Sapucaí está mudando, a gente está sentindo aí que as escolas não estão vindo mais aí falando só da religiosidade afro, mas estão já começando as homenagens. Está a Imperatriz que vem com o Ney, Mato Grosso. Quem não assistiu o filme, assista, vale a pena. Um homem com H, literalmente um homem que tem que ser estudado pela NASA, a imunidade desse homem. Tem que ser, não é não, Carlinhos? Tem que ser estudado. Assista ao filme que você vai entender porque eu estou falando isso. Ele tem o meu biotipo, né? A imunidade dele tem que ser estudada pela NASA. E nós temos aí a Imperatriz, que eu já estou torcendo por ela, apesar de ser beija-flor de coração, mas eu fiquei encantada pelo ser humano e pelo bicho que tinha dentro do Ney Mato Grosso, colocado para fora durante a sua vida, sem vergonha, sem pudor, ele foi ele. Parabéns, Ney, porque você foi genial numa época, né, que estavam todo mundo assim muito doidos para ser libertos, né, fim de ditadura e tudo ali, valia tudo, né?
E então eu quero ouvir de você como é que você está sentindo isso em relação ao samba. Está tendo mesmo essa mudança ou isso é coisa da minha cabeça? Sim, inclusive a Viradouro está vindo com o Mestre Cissa. Sim, Mestre isso Cissa, eu uma vi. homenagem mais do que justa, cara. exato. Em vida, né? Um profissional, assim, sensacional, um ser humano de caráter, um cara responsa. Não só ele, como os irmãos, né? Todo mundo, gente da melhor qualidade. E assim, é preciso entender que carnaval, ele vem, né, da cultura afrodescendente. Né? Então, assim, tem gente, né, que fica falando, mas o carnaval está muito africanizado. Meu povo, olha só, a gente passa o ano todo sem ter espaço para expressar a nossa cultura, a nossa raiz. Então ali, o que você explica ali, como a Imperatriz veio explicando um Itã de Oxalá, que foi magnífico, e outras escolas também, o que a Grande Rio fez com o enredo Exu, que foi desmistificar Exu, que Exu nunca foi o demônio. O demônio ele foi criado por causa do eurocentrismo, precisava de ter um demônio. Então aquele que é mais dinâmico, né? Eu acho que foi assim, ali, Café, né? na mistura. Hoje a gente estava falando isso, eu venho de um programa de samba desde 2h. Então, no Estrelas do Samba, que começou lá cedo, nós estávamos aqui com uma rainha de bateria evangélica. Isso, legal demais. E nós estávamos falando exatamente sobre isso. Uma coisa é a cultura, Sim. a cultura de samba, outra coisa é a religiosidade do samba. Então são coisas totalmente diferentes. Quando a gente vem falando da cultura, a gente vem falando de palavras difíceis. Sim. Não se hoje mais, não estou criticando jamais, não se hoje mais se tem um refrão chiclete, a grande verdade. Os próprios intérpretes falam da dificuldade, às vezes, da pronúncia de algumas palavras. Então, a gente veio, uns 4, 5 anos, 6, nessa batida. Que muito legal, muita coisa foi realmente tirada, muitos conceitos foram quebrados, e a gente entende, e assim, é uma religião riquíssima, muito rica. Uma religião que é aprimorada, e quando ela sai da religiosidade e ela entra para a cultura do samba, ela entra com uma força, uma potência muito grande. E isso é necessário se separar. É necessário entender aonde começa a religião, Fernando está entendendo o que eu estou dizendo, e da onde vai, aonde ela deixa de ser religião e ela passa a ser uma cultura. Porque quando ela entra na Sapucaí, ela já não é mais uma religião. Ela é ali uma cultura. Ela está contando a história de um povo negro, um povo afro, e está se contando a história daquele povo. Por exemplo, os índios. Se fôssemos falar da religião dos índios, nós íamos ter que falar das raízes, nós íamos ter que falar das plantas, nós íamos ter que falar do Deus Sol, do Deus Lua, porque o povo índio é a natureza. E eu sou neta de índio. Direta, e é a natureza. Eu fui criada sendo curada por inhame, por a banana da terra. Você está com isso? Vamos fincar uma faca virgem na bananeira para curar não sei o quê. É isso. Isso é feitiço? Não, isso é cultura, tradição do povo. Então a gente precisa entender isso. Mas quando eu falo para você dessas homenagens, quando eu venho te perguntando, é porque agora na internet, Mestre Cissa, homenagem ao Homem com H, Ney. Aí tem mais uma escola agora que está homenageando, ou vai homenagear, se eu não me engano, acho que é Caetano, alguma coisa assim. Isso está acontecendo mesmo? Sim, esse burburinho? Existe um movimento também de começar a enaltecer grandes personalidades da cultura nacional. Sim. Né? Dentro dessa premissa que você estava falando, dos povos originários, isso é muito importante ser pautado, até para desmistificar, né? Porque o dono dessa terra aqui é o povo indígena. Sim, é o meu povo. Todo outro povo que chegou aqui é invasor. Fato. Né? Fato. Conquistador, né? Usurpador, melhor dizer, usurpador. É. Né? Como fizeram também em outros continentes, como no continente africano, que até hoje vários países não conseguem se segurar, né? Andar com as próprias pernas, porque foram devastados e não teve uma reparação. Mas eu acho muito importante no carnaval agora ter também essa coisa das homenagens, né? Porque
a gente tem que homenagear o nosso povo, gente. Sim. Entendeu? Porque o que acontece? Enquanto estão vivos, né? Sim. E depois Nossa que cultura. morre, na Ilha trabalhou, eu volto a dizer, eu sou beija-flor, tá, gente? A vida toda na escola, mas depois de morto ele foi homenageado. Por que não homenageá-lo em vida? Seu monarca falava, né? Flores em vida. Me dê flores em vida, porque depois de morto não precisa. Milton Nascimento. Esse ano nós homenageamos Foi Milton lindo, Nascimento. foi lindo, foi Entendeu? lindo. Então, assim, eu acho importante essas figuras. Cobrimos. São Paulo homenageou o nosso querido Benito de Paula. Sim, que coisa sim. linda. Eu acho que isso é muito importante, né? Enaltecer a nossa cultura, o nosso povo, é o nosso povo pelo nosso povo. Isso é mais do que justo, né? Eu acho essa onda aí muito bem, pelo menos para mim, é muito bem aceita, muito bem legal. Entendeu? E lembrando sempre, eu volto a defender isso. A religião é uma coisa, e quando a escola ela entra falando, ou seja, dos orixás, ou seja, do povo de rua, ou seja, dos ciganos, enfim, ela não entra ali como religião, gente. Ela entra ali como uma história contada. Traz o como ela entra ali para te contar uma história. É a Então mitologia é da como coisa. se estivesse abrindo um livro, e em cada ala, cada carro vem contando uma história. A gente, quando abre um leque de amizade com carnavalescos, quando a gente consegue, como Duda Bueno hoje, dando uma aula para a gente aqui, do desenvolvimento, né, Robertson? A gente começa a entender esse universo e você começa a se posicionar de forma diferente. Então, é muito importante a gente ter esse olhar para o que é santo, profano e o que é cultura. Não é isso? Robertson Melo, a gente já está Fala, meu beirando amor. aí 7h30. Carlinhos. Fernando Vasconcelos hoje está moadinho, está quietinho, Ele vai falar, ele vai falar. Ele vai falar porque ele é flamenguista e hoje tem Mengão. Hoje tem A gente hoje sente é falta outro do patamar. estúdio no estádio. Inclusive, a gente com- tem que ter um programa de esporte aqui, de futebol. Pois é, apelativo, mas nós já recebemos uma proposta. breve. Nós já recebemos o nosso Olha diretor. só, inclusive aqui, ó, trabalhava na Flá TV, tá? Nosso diretor comercial. Orelhas. Nosso diretor comercial já está providenciando isso. Breve. Eu queria Teremos aproveitar. novidades. Luciana, desculpa, perdão. Eu queria só fazer um adendo na sua fala com relação aos enredos, que além de ser bem bacana a escolha do enredo da Imperatriz Leopoldinense, porque como ela bem falou, o Ney Matogrosso, ele é um cara temporal, né? Ele ditou regras, ditou moda, e numa época de ditadura, de repressão, Sim. e o cara ser assumido, né, publicamente como homossexual, se não me falha a memória, o pai dele era militar. Não, o Fernando, é muito mais profundo que isso. Não, sem dúvida. A história do Ney é muito mais profunda. Sem dúvida. E mesmo ele tendo... na verdade, ele não é homossexual. A história dele deixa bem claro. O Ney Matogrosso, ele é um homem que ele ama. Não Ponto. importa Sim. qual o gênero que ele ame. Ele ama. Isso é fato. Só que ele termina a vida dele cuidando do marido dele, né? E ele também teve um relacionamento com Cazuza. Sim. Mas o mais bonito do contexto dele não está na sexualidade dele, e sim na liberdade que ele procura e no esforço que ele faz. A coragem dele é enquanto o surreal. mundo dizia para ele assim, não, ele simplesmente dizia assim, sim, eu vou fazer. E fazia. E tudo que o Ney se propôs a fazer em toda a sua carreira, mesmo que militar, porque ele também foi militar, ele fez com maestria. Ele fez com entrega. Ele se colocava, ele se entregava. E é tão intenso isso que você sai do cinema arrepiado. Você consegue entender essa entrega. Você consegue entender quando ele também deixa o lado animal, que é aquele lado que estava ali machucando ele, que é o lado menino, que é o lado da infância, que é o lado da natureza. E aí ele encontra o Ney. Ele encontra o Ney num casamento com uma mulher, num relacionamento com uma mulher. Ele encontra o Ney, e nesse momento que ele encontra o Ney, nasce o Ney, realmente, o Ney Matogrosso, que já não era mais um Ney com raiva. Qual é o Era nome de um batismo do Ney? Que amava muito. O nome Ney Mato Grosso é do pai. Mato Grosso é do pai. Mas o nome dele...
Eu não lembro, tem que pesquisar aí, você que é o homem das pesquisas. Eu me apeguei tanto ao sentimento. E o Caetano assistiu, e essa doação dele... Eu estou falando alguma coisa errada? Eu estou fugindo do... Não, você não está fugindo. Porque nós temos cabeças pensantes aqui fora da caixa, como o doutor. E eu estou tendo o prazer de conhecer o doutor. Luiz Café, inteligentíssimo, Café. isso. E você está falando nem Mato Grosso, são cabeças fora do eixo, pensantes. Sim, são né? Fora da curva, né? A gente falou agora do grande Laíla, né? Sim, que sim. também já era, ele era totalmente fora da caixa. Ele assumiu a religiosidade dele. Desculpe. Isso. E numa época também totalmente... Porque nós vivemos de momentos, muito né? Nós tivemos um momento, e o doutor Vieira de Mello pode falar isso assim, que é um estudioso, nós tivemos um momento da liberdade cristã, que veio no momento mais sufocante da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, naquele momento, se sufoca e nasce esse momento, que foi lá pelos anos 90, por ali, 85, 90, e bum, explode. Daqui a pouco, esse movimento ele é sufocado pelo movimento afro, das religiões afro, que aí vem o candomblé, vem a umbanda, depois, num determinado momento, todos esses são sufocados pelo espiritismo, que vem ser o que é uma vida após a morte, e aí vem os kardecistas. Depois, tudo é sufocado novamente e renasce de novo com mais força o cristão. Vamos nos batizar em pentecostal, exatamente. Depois, tudo é sufocado e hoje nós temos toda uma liberdade afro-religiosa, que vem falando dos candomblés, que vem falando da Umbanda, e que eu tenho um programa aqui toda quinta, 14h, Serginho, meu amigo, um beijo da Casa de Luzia. Serginho com você? Com você. E eu busco músicas de Oxum, de São Jorge, que é Ogum, e vou buscando músicas, e vou buscando entender o programa como produtora e diretora. E isso, pra gente que é produtor e diretor, e eu tô aqui com uma amiga do lado que também é produtora e diretora, a gente aprende muito, porque a gente estuda profundamente o nosso produto. Vem pra cá, fica aqui pertinho. Apresenta a sua amiga. Nós somos a voz do além. Sim, ela pesquisou aí pra mim, ela viu que o enredo da Vila Isabel pro próximo ano é um enredo africano. Pois é, e a mocidade, ela também me deu uma dica, que é a Rita Lee. Rita Lee, mocidade. Rita Lee, mocidade Rita Lee. A diversidade dos enredos para 2026 está sendo bem interessante. Que bom, que nós vamos aprender muito na Sapucaí esse ano. O enredo, sonhei que o sambista sonhou a África. Olha que Não, porque ela só depois da eleição. A gente tem eleição agora, depois da eleição. Eu queria chamar a atenção aqui de um detalhe, que é o seguinte. Eu, particularmente, como sambista, eu respeito muito os enredos de matrizes africanas. O samba é enraizado na cultura de matrizes africanas, de religiões de matrizes africanas, mas eu também gosto muito da diversidade de enredos. Eu queria até fazer um apelo aqui ao vivo, que é o seguinte: eu sinto falta, eu falei isso semana passada na entrevista com o pessoal da Sodeserge, com o Alexandre Dutra e o Yuri Gouveia, que veio aqui, que eu defendo a causa que os sambas enredos de religiões de matrizes africanas, eles passem a ter um dicionário, porque eu acho que vai facilitar o público. Você está entendendo o que eu quero dizer? Mas na porque verdade aí que não é a religião, Fernando. Lá na Portela, mas nós fizemos o baobá, botamos um glossário para a pessoa entender cada termo. Mas, Café, eu digo o seguinte: a Portela faz isso, mas isso tem que ser uma regra. Mas, Fernando, olha só, mas não é... Aí é que tá o erro das pessoas. E eu vou te corrigir aqui no ar. Não é a religião. Não há uma religião. A partir do momento que a escola ela entra na avenida, e o Luiz Café pode afirmar isso, ela deixou de ser ali a religião afro. Ela passa a ser a cultura africana contada na avenida. Porque se as pessoas entenderem isso, e se os jornalistas passarem a falar da forma correta, isso
para de ter essa polêmica. Justamente. E para de ter essa coisa de que eu sou cristã, eu não vou assistir, vou desligar a televisão. Vai desligar a televisão por quê? Porque o povo africano, ele acredita na Oxum, acredita no por quê? Mas Porque o Exu por não isso, podemos. Luciana. Então a gente tem que entender que não falamos de religião ali. Não, mas contamos a história, Uma mitologia. uma mitologia Mas do o que eu povo estou- africano. Não, eu entendi o que você falou, mas o que eu estou pontuando é que há, ao meu ver, a necessidade e ele Sim, as fala palavras isso. são difíceis. Por exemplo, a Grande Rio desmistificou o Exu. Sim. Porque quem tinha a visão de Exu como o demônio, Viu que não é nada disso. não é nada disso. Mas há necessidade, ao meu ver, a gente já conversou, inclusive, no Sim, já passado sobre conversamos isso, sobre isso. que tem que ter a tradução. Exemplo, a UPM, eu tive a oportunidade de ser diretor lá, gosto muito da União de Padre Miguel, quero deixar aqui um abraço, um beijo para toda a Grande direção escola, da União grande de Padre escola. Miguel. Direção nota Ela 10. veio com o enredo, com o samba enredo, que lamentavelmente foi penalizada por excesso de palavras em Urubá, que ao meu ver também acho um absurdo isso. Isso não existe, né, gente? Não existe. Se ela veio falar de Urubá, eu não sei como ter um excesso de palavras em francês, mas é uma outra história. Eu vejo que deveria ter a tradução, porque eu não estou praticando. Exatamente esse Então, ponto que você está falando aí gente. é exatamente o ponto. A gente precisa ver que toda moeda ela tem dois lados. É exatamente o ponto que o excesso causa. Porque o que acontece? Você coloca ali, o jurado ele tem que entender aquilo que você está contando. O jurado ele está ali na posição, a tua obrigação é quando você passa com a sua escola da avenida, deixa eu concluir, é você colocar ali ponto a ponto e eu que estou aqui sentado entender o conto da sua história. Se eu estiver errada, você pode falar. Não, mas aí tem- mas tem a partir do detalhe, momento... Ele- Precisa tem também estudar, Não. mas a partir do momento que você conta a sua história, são várias contando a história da religião afro, são várias. Não, mas Luciana, me Deixa eu só perdoe. terminar para você entender a linha do raciocínio. São várias contando, e a partir do momento que o jurado ele não consegue entender, eu não estou dizendo que ele está correto, vê se você me entende, eu estou querendo enxergar um outro lado, porque eu faço um paliativo para poder julgar de forma coerente. A partir do momento que ele não entende, a forma que ele falou foi errada. Tem um excesso de palavras. Não pode haver excesso se você está falando daquilo. Mas ele poderia ter dito assim, não, ser muito mais honesto. Não entendi o enredo. Não entendi a escola. Não justificaria. Não justifica, deste desculpa, samba, gente. Não justifica, porque o jurado ele recebe uma soma. Sim, meu anjo. Não tem como. Volto a te dizer. Não tem como. Tem as Isso não coisas que têm que ser justifica. claras para o jurado. Não, desculpa, Luciana. Isso não justifica despreparo porque do júri é o complexo. despreparo do jurado não tem absolutamente nenhuma correlação, porque a Liesa passa, a escola de samba, melhor dizendo, Não passa. ela envia Mas- uma súmula mas, Fernando, de explicação Fernando, daquilo preste que tá atenção. sendo Sim, dito na mas avenida. olha só. O jurado não é pego de A surpresa. gente tem que analisar, o que eu estou tentando aqui é contextualizar e mostrar que há os dois lados. Eu não estou defendendo, mas eu me coloco muito enredo de samba, e olha que eu busco, porque eu dirijo um programa de samba, que é esse aqui, Pânicos do Samba, que é o Samba Arte e Cultura, e eu busco entender. Só que tem coisas que eu juro por Deus, Café, eu não entendi. Se eu não tivesse tido uma mãe que Não, foi mas aí, raspada, no teu caso, capulada no tudo bem. candomblé Seu e caso, buscasse tudo o bem. entendimento, Tem muita gente que é da religião que não conhece certos itãs. não Certas conhece, histórias, certas então lendas, se perde. né? O próprio Laíla, na época, ele dizia, nós temos que ter muito cuidado quando formos levar a nossa, transformar a nossa religião em cultura para o samba, para não deturpar e não confundir a cabeça daquele que está assistindo. Mas aí a necessidade de quê? De que o que ele falou, o jurado, e ela há de convir comigo, de que o jurado ele tem que ser preparado para aquele quesito. Para aquele ofício, melhor dizendo, não é o quesito. Ele vai julgar 12 escolas de samba. Se Carnaval de 2025, que de fato aconteceu, das 12, 9 falam de religiões de matrizes africanas, transformadas de forma cultural ao decorrer do seu desfile, esse jurado ele recebe uma súmula, ele recebe um script
de cada... Aí nós vamos para cada pedacinho, e o sistema. Aí tem outros Mas aí setores. não justifica. Aí tem outros setores. O jurado tem que estar preparado. Sim, Você não está Fernando, preparado, mas olha concorda só. comigo? Ele tem que estar preparado. O jurado não pode virar e falar assim, eu não entendi. Então ele não pode estar ali. Ele teve um ano inteiro. ali. Fala, Caetano. Carlos Caetano, com a palavra. E tem uma pergunta para o compositor. Diante desse contexto todo, como fazer um samba campeão, meu amigo? Como fazer um samba campeão? Primeiro, é você ter um carnavalesco que venha trazer um enredo que te emocione, né? Que mexa com você, né? E hoje disputar samba enredo tá cruel, entendeu? A coisa ficou muito complexa, é um gasto muito grande. Virou né? comércio. Virou comércio. E assim, o que acontece? O samba enredo ele foi passando por mudanças, até mesmo nos BPMs, né? Nos batimentos, né? O que acontece? O samba, nos anos 80, ele tinha uma cadência mais gostosa, você entendia o samba enredo. Você entendia o samba enredo, você podia contar uma história com mais calma. Exatamente. Depois, nos anos 90, veio aquele negócio de 200 mil pessoas para desfilar. Exato. Isso fez o quê? A correria. E também começaram os enredos patrocinados, que aí você é obrigado a falar do iogurte, do cavalo, de não sei quem, não sei quem lá. Entendeu? Então, assim... agora está tentando se fazer um retorno a esse tipo de samba enredo com a batida mais leve, mais tranquila. O menos é mais. Sempre o simples. O simples é que traz resolve. O resultado. E um samba O povo enredo. entende o samba. O Sim, povo vai sim. entender. E é por isso que a gente linguagem. sente falta da Caprichosa de Pilares, por exemplo. São Clemente, São União da Clemente, Ilha. né? O Márcio André teve aqui com... Só para finalizar essa parte do samba enredo campeão, porque se faz em 2 momentos, né? Certo. Primeiro precisa ganhar na quadra. Sim, Certo. sim. E depois, se for campeão na avenida, é de fato um samba enredo campeão, né? Certo. Com a sua agremiação. Eu fui, modéstia à parte, eu como intérprete apoio em 2010, fui campeão na quadra e na avenida. Com o samba enredo, com o enredo Águas de Março da Renascer de Jacarepaguá. Ah, legal. Samba de parceria com o André Cabala e outros parceiros. Saudoso André Cabala. Você conheceu o André? Conhecia, mesmo. Parceiro, né? Parceiro. Ele era segurança da Imperatriz Leopoldinense, ele era- quadra e avenida, né? Era militar ele. Militar, policial militar. E tornou-se meu padrinho na quadra. Olha, que E era um bacana. cara sério, sabe? Baixinho, Fechadão. gente boa. Gente boa, mas tu a conhecia, tu se apaixonava por ele. E ele era também presidente da aula dos Depois compositores você encontra esse momento do nos Arrastão- livros As Histórias de Robert do Arrastão Mello. de Cascadura. Segue o programa, Segue Samba o Arte e programa, Cultura. depois a Vamos lá. gente faz a biografia de Robertson Mello. Voltando aqui, estamos terminando já o programa e eu queria Já? muito ouvir as considerações finais do nosso querido doutor Vieira de Mello, que nos deu a honra. Eu espero que ele convide os pânicos do samba, ou Samba Arte e Cultura, para o podcast dele, mas pode Polêmica. também convidar a Luciana Lins aqui, que eu vou muito bem. E diga pra gente suas considerações finais. Obrigado, Luciana, essa grande oportunidade de estar aqui com todo mundo e ter conhecido o meu primo. Meu primo. Família. Vamos conversar nos bastidores. Aí, Caetano, enquanto de família. Agradecer a oportunidade de rever o meu grande irmão Fernando Vasconcelos, que eu estou aqui por ele também. Ilustre flamenguista. E o grande Café, entendeu? Luiz, você é muito importante para todos nós, para o Brasil inteiro. E eu quero dizer obrigado mais uma vez por... Nós que agradecemos, doutor. Sua presença aqui. foi... Eu tenho um encontro marcado agora e já estou um pouco atrasado e eu gostaria de pedir licença. pra Sim, vocês. por isso que eu pedi as considerações finais para o senhor, que eu estou vendo que o senhor é agoniado aí. Pode ir. Exato. E eu gostaria, claro, quando a gente tiver o nosso programa lá, estarmos todos reunidos lá, Luciana, o nosso querido Érico Povoa, todo mundo, o Fernando, todo mundo fazer uma roda de presente. A voz do além. Iremos. As produtoras e diretoras, a voz do além. Vamos fazer essa dupla sertaneja. Isso aí. Doutor, Obrigada, doutor. obrigado pela presença. Até a próxima. E a gente se encontra no seu podcast. Obrigado. Voltando aqui, Luiz Café. Bem, vamos ver.
Suas considerações finais, porque realmente o programa já está finalizando. Primeiramente, agradecer ao programa, né, pelo convite, agradecer a oportunidade de conhecer o Dr. Vieira de Mello, pessoa assim, importantíssima para o Brasil, né? Estou muito feliz de poder estar conhecendo, feliz também de estar conhecendo todos vocês, de ter esse fim de tarde, vamos dizer assim, tão agradável, né? Trazendo cultura, trazendo novidade. Quero agradecer também em nome da nossa agremiação Raiz do Urajá, que está começando agora. Vocês todos estão convidados para conhecer. Nos diga quando é a próxima feijoada que estaremos lá. Então, vamos cobrir. Siga-nos no Instagram, @Raiz do Irajá. E a Raiz do Irajá, siga, por favor, a Rádio Tropical Web Brasil, para a gente poder estar fazendo lá as collabs, estar cobrindo os acontecimentos. Fernando Vasconcelos, suas considerações finais. Primeiramente, agradecer, né, mais uma vez poder fazer parte do programa Samba Arte Cultura, agradecer a audiência de todos os nossos ouvintes, a presença dos nossos convidados, né, Dr. Vieira de Mello, que acabou de sair, a você, meu amigo, que nos conhecemos de uma forma bem inusitada, né? Ainda nos bastidores a gente conta isso, mas assim, a oportunidade de conhecer o café foi bem interessante. Assim, agradecer mesmo pela presença. Eu que te agradeço, irmão. Obrigado aí. Sempre aqui. E a todos, Luciana, Robertson, Caetano. Valeu, Fernando. A minha querida produtora ali do amigo Café, né? Flamenguista, muito obrigado. Eliane. Que tem um sorriso invejável. Eliane Pinheiro. Muito linda. Tem um sorriso invejável, olha lá. Eliane Pinheiro. E Carlinhos. Caetano, nosso diretor comercial. Prazer Fala enorme conosco. estar na presença dos doutores hoje. Fiquei muito feliz. Inclusive, eu não sei como é que vai estar o tempo amanhã, mas até Certo. que prove o contrário. Certo. Amanhã tem minha roda de samba lá no Largo da Prainha, aqui na Pequena África, né? Lá no Bafo da Prainha. Aí, Olha aí, Luciana. Pois mas amanhã a rádio já a tem partir compromisso. das 17 horas. Olha, Café, é só você mandar pro Fernando. O Fernando vai jogar lá no grupo de eventos. Manda E as fotos. dando a agenda, a gente vai cobrir. Se não der, manda as fotos que a gente faz uma cobertura, manda o briefing, obrigado. eu escrevo e a gente joga lá no nosso site. Caetano, suas considerações finais. Eita! Queridos ouvintes, um abraço a todos. Esse mico foi ao ar, foi direto, eu não cortei, tá? Não, mas tem que ser. Batizado. Pânicos no samba. Pânico no samba, é isso aí. Vou segurar. Segura. Um prazer enorme estar com vocês aqui. Queridos ouvintes, siga-nos nas redes sociais. Vai lá, se inscreve no nosso canal no YouTube para ver nossos programas aqui. Vocês vão adorar. É verdade. Beijo a todos. Robertson Mello. Segura para mim agora, Carlos. Eu estou muito feliz dessa jornada dupla, participar aqui do Samba Arte Cultura, depois Sentiu de ter como eu fico participado do cansada, nosso né? circuito cultural. Não, delícia, passou que a gente nem sentiu. Tivemos a presença do Vou doutor, te ensinar as carrapetas Vieira de aqui. Mello, maravilhoso, e deu uma aula pra gente de humanidade, de gentileza e humildade, né? Então, Vamos e é deixar- nosso Luiz Café, super compositor, cantor. Vamos deixar Robertson Mello nas carrapetas. Vou ensinar Robertson Tá Mello bom, a vou mexer nas aprender carrapetas. tudo com você, querido. Eu sou um bom aluno, tá? Ai, que delícia. Então, vamos embora. Robertson, então, até sábado que vem. Até sábado que vem Quem com vai o estar no Circuito Circuito Cultural. Cultural? Jane do Bock. Ai, que coisa linda. Assistam, hein? Não percam, hein? Não percam www.radiotropicalwebbrasil.com.br e você vai assistir Ao vivo. vivo. Wagner Azevedo vai entregar a nossa querida Jane do Bock o dicionário musical. E vamos ter a Mila fazendo uma grande surpresa, Jane do Bock. Vamos ter lágrimas, vamos ter flores, vamos ter tudo aqui Vai ser tudo em lindo. especial para a nossa querida Jane do Bock. E no Samba, Arte e Cultura, que eu estou esperando desde o ano passado, mas ele, depois que foi a festa, eu acredito que ele venha aqui. Muito bom. O nosso querido Nego. Nego, te espero aqui, hein? Não fale pra mim que está na Ponte Rio Niterói, que eu vou lá te buscar. Teremos dose dupla de celebridade. Dose dupla de celebridade. Se quero mandar um beijo para o Paulinho da Mocidade. Paulinho, ó. Um beijo no seu coração. Beijo, Paulinho. Não está esquecido o projeto, já está andando. E ele me perguntou essa semana. A gente vai se falando, amigo. Um abração pro Érico, nosso querido Érico. Sim, Não está aqui hoje, mas mora em nossos corações. Bora. Exatamente. No deles eu não sei, mas no meu. Bem, amanhã é Dia das Mães. Então, aquele beijo. É verdade. Tá? Vem pra cá, Eliane, que a gente ficou o tempo todo aqui com uma voz do além. Vem pra cá para as pessoas verem a gente aqui. É mãe também, eu acredito, É mãe. né? Aqui, ó. Olha, tá pegando nós duas. Eu quero parabenizar a todas as mães
que eu acho que de todos os currículos que a gente adquire na vida, o mais bonito, o mais nobre e o melhor é ser mãe. Sim. Não é fácil, é uma tripla jornada, somos criticadas, Muito. somos avaliadas depois, ganhamos notas, Mas também são muito amadas, né? acho que Eles não acreditamos, vivem sem a gente. mas xingam a gente, mas no fundo, na primeira dor, no primeiro problema, Mamãe. mãe é isso. Então, a você, mamãe solo, a você, mamãe acompanhada, a você, pai, que é pai e mãe, Mãe, exato. Eu. é... Mãe de Eu. pet também. Mãe de pet, mãe de bebê reborn, que deu Isso. uma guerra essa semana nas redes sociais, e quero deixar aqui claro que eu apoio a lei do vereador Vitor Hugo, porque ele não está brincando de boneca, ele está apoiando o trabalho das artesãs, que movimentam e fomentam o setor financeiro do país, e muitos desses bebês reborn alimentam a dor de uma mãe que perdeu um filho, e você está brincando com o sentimento de uma mãe, e você não sabe o que é perder um filho, você não sabe o que era a dor, você não sabe uma mãe que o leite seca e de repente quando ganha uma boneca dessa, o leite volta inexplicavelmente. Então vocês não têm noção do tamanho da gentileza desse homem de criar esse dia, 7 de setembro, se eu não me engano, para homenagear as artesãs desse bebê reborn. Parabéns à iniciativa Parabéns à do iniciativa. vereador Vitor Hugo. Eu o defendo. Nós temos um programa aqui com ele, que é a Sua Voz, Sua Voz no no Rio. Rio. É um cara absolutamente honesto, puro, íntegro. Tem quadro digo Fala que que ele eu não te foi escuto, né? mordido pelo mosquito da política ainda. Eu falo ainda, porque a gente não sabe o amanhã, né? Mas é um homem que eu digo, tem dignidade. E está aqui, e é o único vereador até hoje que eu vi olhar para o centro do Rio e entender as nossas mazelas, porque eu sou moradora do centro, eu vivo aqui com ratos, é muito lixo, é muito morador de rua, urbanizaram lá o Parque Maravilha e jogaram tudo para cá, desvalorizando os nossos imóveis. Cheiro de urina. A grande verdade é essa, é urina, é cheiro de fezes, e é criminalidade. Nós somos reféns, nós não podemos sentar num bar porque tem pedinte, e isso não é que nós somos contra os pedintes, não. É que nós estamos, digamos que para cada um morador tem 10 moradores de rua. Então virou uma coisa assim insuportável. Entendeu? Então, nós que vivemos aqui, vemos a mazela humana, nós nos compadecemos. Então não adianta você transformar parte do centro do Rio na Barra, prefeito, e deixar o resto jogado aqui, porque está tentando desvalorizar os nossos imóveis. Na verdade, você já está desvalorizando os nossos imóveis. Só que a residência aqui, o primeiro local que você deveria ter vindo e feito o Parque Maravilha era aqui, que já tinha os moradores aqui. Era melhorar essa área, não jogar todos os moradores de rua para cá. Então hoje nós estamos sofrendo. Então no programa A Sua Voz no Rio, nós temos ele que tem o quadro Fala que eu te escuto, e todo o centro do Rio hoje manda as demandas para ele. Então nós já estamos, graças a Deus, com algumas ruas já recebendo a ratização, nós já estamos com algumas melhorias nas calçadas para os idosos, nós temos muitos idosos no centro. Então é isso, não é um programa político, mas eu defendo um homem honesto e eu coloco minha cara a tapa para dizer, eu sou Vitor Hugo, eu sei o trabalho desse homem e eu tenho a honra de tê-lo aqui na nossa rádio. Tamo junto na luta. Não é isso aí? Então, para você, mãe, a voz do além apareceu aqui. Beijo a todas as mamães. Dia das Mães. Feliz Dia E das nós Mães. vamos terminar Pra minha mãe. esse programa em homenagem aqui aos salgueirenses, mas também ao samba enredo que mais viralizou e mais foi cantado por todos. Então, que voltem os sambas enredos chicletes, que voltem esses sambas enredos pra gente poder cantar e sambar muito. E viva Salgueiro! É isso aí, explode o Rádio coração. Tropical Web Brasil. Você conectado ao mundo. E o mundo ligado em você. É